Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. No Evangelho de João, Jesus faz uma declaração profunda e transformadora sobre sua identidade e missão. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Esta afirmação de Jesus não é meramente uma frase bonita ou simbólica. É uma declaração radical sobre quem ele é e o propósito de sua vinda. Jesus se apresenta como o único meio de acesso a Deus Pai, estabelecendo-se como o único caminho para a verdade e a vida eterna. Esta declaração destaca a exclusividade e a centralidade de Cristo na fé cristã, afirmando que não há outro caminho que nos leve a Deus, exceto por meio dele. O contexto histórico em que Jesus fez esta declaração é importante. Ele estava se dirigindo aos seus discípulos na noite em que seria traído, preparando-os para o que estava por vir. Eles estavam perturbados e confusos sobre o que o futuro reservava. E Jesus, sabendo que sua morte estava próxima, conforta-os, assegurando-lhes que ele é o único caminho para a salvação. Em um tempo em que o povo de Israel esperava um Messias que os libertaria do jugo romano, Jesus se apresentou como alguém que oferece um tipo diferente de libertação, não apenas do domínio humano, mas da separação espiritual de Deus. No entanto, a missão de Jesus foi ainda mais profunda. Ele não veio simplesmente para nos livrar do poder de Satanás, mas mais significativamente para nos salvar da ira de Deus. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, deixa claro que a humanidade está sob a justa condenação de Deus por causa do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Mas Paulo também nos dá a boa notícia. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Capítulo 5, versículos 8 e 9. Esta passagem é fundamental para entendermos a natureza da salvação oferecida por Jesus. A ira de Deus não é um atributo arbitrário, mas uma expressão de sua santidade e justiça diante do pecado. Jesus, ao morrer na cruz, assumiu sobre si a punição que nós merecíamos, satisfazendo a justiça de Deus e proporcionando um meio pelo qual podemos ser reconciliados com Ele. A cruz é, portanto, o ponto culminante do plano de redenção de Deus, onde a justiça e a misericórdia se encontram. O convite de Jesus é universal e pessoal. Ele chama todos a virem a Ele e experimentarem a salvação e a paz que somente Ele pode dar. Em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, Jesus faz um convite carinhoso e acolhedor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este convite de Jesus é um convite para todos os que estão sobrecarregados pelo peso do pecado e das preocupações deste mundo, oferecendo-lhes descanso e paz. Em outro momento, Jesus declara sua missão de vir ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. No Evangelho de Lucas, Jesus afirma: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Este versículo, que ocorre no contexto da história de Zaqueu, o publicano, revela o coração de Jesus por aqueles que são marginalizados e desprezados pela sociedade. A salvação não é apenas para aqueles que se consideram justos, mas especialmente para aqueles que reconhecem sua necessidade de um Salvador. Jesus veio a este mundo por cada um de nós, conforme é evidente em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este versículo, possivelmente o mais conhecido da Bíblia, encapsula a essência do Evangelho. O amor de Deus é tão grande que ele enviou seu único Filho para morrer por nós, para que, por meio da fé nele, possamos ter vida eterna. A palavra mundo aqui inclui todas as pessoas, independentemente de sua origem, cultura ou condição social. Jesus veio por todos, sem exceção. Entretanto, o Evangelho de João também destaca que, embora Jesus tenha vindo para todos, nem todos o receberam. Veio para o que era seu e os seus não o receberam.
João capítulo 1, versículo 11. Esta triste realidade reflete a rejeição que Jesus enfrentou durante seu ministério terreno, especialmente por parte de seu próprio povo, os judeus. Eles esperavam um Messias que os libertaria do domínio romano, mas Jesus veio para trazer uma libertação espiritual, algo que muitos não puderam compreender ou aceitar. Jesus veio, em parte, para confrontar o estado de nossos corações e para nos chamar ao arrependimento. Ele não veio simplesmente para trazer paz, mas também uma espada, conforme ele próprio afirmou em Mateus capítulo 10, versículo 34. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Esta declaração pode parecer contraditória à primeira vista, mas Jesus estava enfatizando que sua mensagem causaria divisões, até mesmo entre familiares, pois o Evangelho exige uma resposta e um compromisso que muitas vezes vai contra os valores e desejos do mundo. A espada que Jesus menciona é simbólica, representando o confronto entre a verdade do Evangelho e as mentiras e enganos que dominam este mundo. Essa confrontação não é apenas externa, mas também interna. O próprio Jesus, em Lucas capítulo 14, versículo 26, disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Esta afirmação, que parece dura, é na verdade uma chamada para que colocamos Jesus acima de todas as coisas, inclusive de nossos próprios interesses e relacionamentos. O Evangelho de Cristo nos desafia a reavaliar nossas prioridades e a entregar completamente nossas vidas a Ele. Em seu ministério, Jesus repetidamente ofereceu perdão aos pecadores, e este perdão culmina em sua morte na cruz. Em Lucas capítulo 23, versículo 34, enquanto estava na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta oração, feita em um momento de extrema agonia, demonstra o amor e a compaixão de Jesus por aqueles que o estavam crucificando, mas também por toda a humanidade. Este ato de perdão é o clímax de sua missão, mostrando que ele veio não para condenar, mas para salvar. O apóstolo Paulo reflete sobre o significado da cruz em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, onde ele escreve: E a vós, quando estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A morte de Jesus na cruz é o ato através do qual nossos pecados são perdoados. Ele cancelou a dívida do pecado que estava contra nós, cravando-a na cruz, e assim nos libertando da condenação. A vinda de Jesus ao mundo tem um significado profundo que vai além de qualquer compreensão humana. Ele veio em cumprimento das promessas de Deus ao longo das Escrituras, desde o início, no Jardim do Éden, quando Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ao longo dos séculos, Deus preparou o caminho para a vinda de Jesus, revelando progressivamente seu plano de salvação. Jesus veio na plenitude dos tempos, como Paulo escreve em Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A vinda de Jesus foi o clímax da história redentora de Deus, o cumprimento de séculos de profecias e promessas. Seu nascimento, vida, morte e ressurreição foram eventos que mudaram o curso da história. Jesus nasceu de maneira humilde, em um estábulo em Belém, mas sua vida foi marcada por milagres, ensinamentos poderosos e, sobretudo, pelo amor e compaixão que demonstrou por todos, especialmente pelos marginalizados e pecadores. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus, viveu uma vida sem pecado e se ofereceu voluntariamente como sacrifício expiatório em nosso lugar. A crucificação de Jesus foi um evento que chocou tanto seus discípulos quanto seus inimigos. A missão de Jesus foi intricadamente ligada ao plano redentor de Deus desde o princípio dos tempos. Desde o momento em que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, a humanidade foi separada de Deus, vivendo sob o peso do pecado e a maldição da morte. No entanto, desde esse momento, Deus já havia estabelecido um plano para a redenção da humanidade. Este plano seria progressivamente revelado ao longo das Escrituras, culminando na vinda de Jesus Cristo. A história de Israel, desde Abraão até os profetas, foi marcada por uma série de promessas e alianças que apontavam para a vinda de um Redentor.
Os profetas anunciaram a chegada de um Messias, alguém que seria enviado por Deus para salvar seu povo. Isaías, por exemplo, profetizou a respeito do servo sofredor, alguém que levaria sobre si as iniquidades de muitos, sendo ferido por causa das nossas transgressões. Isaías capítulo 53, versículos 4 a 5. Esta profecia, feita cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, descreve de maneira impressionante o sofrimento que ele suportaria em nosso lugar. Jesus veio em um tempo de grande expectativa messiânica. O povo de Israel vivia sob o jugo do Império Romano, e muitos esperavam um líder militar que os libertasse da opressão estrangeira. No entanto, Jesus não veio como um guerreiro, mas como um servo humilde. Ele nasceu em circunstâncias humildes, em uma pequena cidade chamada Belém, conforme predito pelo profeta Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Seus pais, Maria e José, eram pessoas simples, e ele foi criado em Nazaré, uma cidade desprezada na Galileia. Desde o início, a vida de Jesus foi marcada por um propósito divino. Quando ainda era uma criança, foi levado ao templo por seus pais, onde o idoso Simeão, movido pelo Espírito Santo, reconheceu nele o Messias prometido e proclamou que ele seria luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Lucas capítulo 2, versículo 32. Esta proclamação ecoa a promessa de Deus a Abraão, de que por meio de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Aos 12 anos, Jesus demonstrou um conhecimento e uma sabedoria extraordinários ao discutir as Escrituras com os doutores da lei no templo. Quando seus pais o encontraram, ele respondeu: "Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai?" Lucas capítulo 2, versículo 49. Desde jovem, Jesus estava ciente de sua missão divina e de seu relacionamento íntimo com Deus, a quem ele se referia como Pai, de uma maneira única e especial. Aos 30 anos, Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, um ato que marcou o início de seu ministério público. Durante seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus capítulo 3, versículo 17. Este evento não só confirmou a identidade de Jesus como o Filho de Deus, mas também indicou que ele era o escolhido para cumprir o plano de salvação. O ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos e foi caracterizado por ensinamentos poderosos, milagres extraordinários e um amor incondicional por todos. Ele pregou sobre o reino de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. Seu Sermão no Monte, registrado em Mateus capítulos 5 a 7, é um dos discursos mais conhecidos e profundos, no qual ele delineia os princípios do reino de Deus, enfatizando a justiça, a misericórdia e a pureza de coração. Jesus também realizou inúmeros milagres, que serviam não apenas como sinais de sua divindade, mas também como demonstrações de compaixão e poder sobre a natureza, a doença e até mesmo a morte. Ele curou os cegos, fez os paralíticos andarem, expulsou demônios, acalmou tempestades, multiplicou pães e peixes para alimentar multidões e ressuscitou mortos. Estes milagres confirmavam que ele era o Messias, o Filho de Deus, e também serviam como antecipações do reino de Deus, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. No entanto, a mensagem de Jesus também era desafiadora e confrontadora. Ele não veio apenas para confortar, mas para confrontar o pecado e chamar as pessoas a uma transformação radical de vida. Em várias ocasiões, ele desafiou os líderes religiosos de sua época, que estavam mais preocupados com a observância externa da lei do que com a verdadeira justiça, misericórdia e fé. Em Mateus capítulo 23, Jesus pronuncia uma série de ais contra os escribas e fariseus, denunciando sua hipocrisia e legalismo. Ele lhes disse: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando." Mateus capítulo 23, versículo 13. Esse confronto com os líderes religiosos e a rejeição de sua mensagem por muitos fez com que a oposição a Jesus crescesse. Ele sabia que seu caminho levaria à cruz, e várias vezes falou abertamente a seus discípulos sobre sua morte iminente. Em Mateus capítulo 16, versículo 21, lemos: "Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia."
Contudo, seus discípulos não compreenderam totalmente o significado dessas palavras até que os eventos realmente se desenrolaram. A última semana da vida de Jesus, conhecida como a Semana da Paixão, foi o clímax de seu ministério. Ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde e montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias capítulo 9, versículo 9. As multidões o saudaram com ramos de palmeira, clamando: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 21, versículo 9. No entanto, poucos dias depois, essas mesmas multidões clamariam por sua crucificação. Jesus foi traído por Judas Iscariotes, um de seus próprios discípulos, e entregue às autoridades religiosas que, por inveja e ódio, o condenaram à morte. Ele foi levado diante de Pôncio Pilatos, o governador romano, que, embora não encontrasse culpa em Jesus, cedeu à pressão da multidão e ordenou sua crucificação. Antes de ser crucificado, Jesus foi submetido a uma série de humilhações e torturas. Ele foi açoitado, coroado com espinhos, zombado e forçado a carregar sua cruz até o Gólgota, o lugar da caveira, onde foi crucificado entre dois ladrões. Na cruz, Jesus experimentou o auge do sofrimento físico, emocional e espiritual. Ele carregou sobre si os pecados do mundo, sendo abandonado até mesmo por seu Pai Celestial, conforme clamou: Eli, Eli lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus capítulo 27, versículo 46. Apesar de toda a dor, Jesus demonstrou um amor incompreensível, orando por seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Sua morte na cruz não foi um acidente trágico, mas o cumprimento do plano de Deus para a salvação da humanidade. Naquele momento, a cortina do templo se rasgou de alto a baixo, simbolizando que o acesso a Deus estava agora aberto a todos, por meio do sacrifício de Jesus. A morte de Jesus na cruz foi seguida por sua ressurreição gloriosa ao terceiro dia. A ressurreição é o fundamento da fé cristã, pois prova que Jesus é quem ele afirmou ser, o Filho de Deus, e que sua vitória sobre o pecado e a morte é definitiva. O apóstolo Paulo enfatiza a importância da ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, onde ele escreve: E, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a seus discípulos e a muitos outros, dando-lhes provas incontestáveis de que estava vivo. Ele os instruiu a irem por todo o mundo e pregarem o evangelho a toda criatura, prometendo-lhes que receberiam o Espírito Santo, que os capacitaria para esta missão. 40 dias após sua ressurreição, Jesus ascendeu aos céus, sendo elevado diante dos olhos de seus discípulos, que foram informados por anjos que ele voltaria da mesma maneira. A ascensão de Jesus não marcou o fim de sua obra, mas o início de uma nova era, na qual ele continua a reinar à direita de Deus Pai, intercedendo por nós e preparando o caminho para a sua segunda vinda. A segunda vinda de Jesus é a esperança final dos cristãos. Conforme prometido, ele voltará para julgar os vivos e os mortos, e estabelecerá seu reino eterno, onde não haverá mais dor, morte ou pecado. O livro de Apocalipse nos dá vislumbres desta gloriosa realidade, onde Deus habitará com seu povo, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Enquanto aguardamos a segunda vinda de Jesus, somos chamados a viver em fidelidade e obediência a Ele, proclamando o Evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. O convite de Jesus para segui-lo permanece aberto a todos, e sua promessa de salvação é oferecida gratuitamente a todos os que crerem nele e aceitarem seu sacrifício. Em conclusão, a vida de Jesus e sua missão são o coração da mensagem cristã. Ele veio para nos salvar da ira de Deus, para nos reconciliar com o Pai e para nos dar a vida eterna. Seu convite é para todos, independentemente de raça, cultura ou passado. Ele nos chama a nos arrepender de nossos pecados, a confiar nele para nossa salvação e a seguir seus ensinamentos. Que todos nós possamos responder a este convite com fé e obediência, vivendo para a glória de Deus e aguardando com esperança o dia em que estaremos com Ele para sempre.
Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.